Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que acontece com todo mundo cedo ou tarde. Você vai se perder de si mesmo. Vai chegar um dia que você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer. Não vai saber o que você quer, não vai lembrar de quem você era, vai se sentir vazio. E não é drama, é a realidade. Sabe por quê? Porque a vida é boa de te colocar no automático, boa de te fazer esquecer de você mesmo. E isso aconteceu com um dos personagens mais impactantes do mundo dos animes, Thorfinn, de Vinland Saga. Mas o mais importante é o que ele fez depois. Bom, vamos ao direto ao ponto. O Thorfinn, ele era movido por uma coisa que quem já viu sabe. A vingança, né? A vingança que ele tinha era do assassino do pai dele, Thor, que era um guerreiro lendário. Ele decidiu abandonar a guerra, né? Só que acabou sendo morto. E o pequeno Thorfinn viu tudo isso. E o resultado? O moleque virou uma máquina de matar. Ele ficou frio, calado e determinado. Durante anos, ele viveu só pra uma coisa: se vingar. Ele virou um fantasma. Ele não sorria, não se conectava com ninguém, não tinha vida. Ele respirava raiva. Você pode achar isso extremo, mas olha ao redor. Quantas pessoas que você conhece que só estão vivas por ódio, por raiva do ex, por raiva da família, por vingança social, gente que só acorda pra calar a boca dos outros. O problema, essa energia acaba, e é aí que vem a virada brutal. O alvo da vingança do Thorfinn morre, e ele não consegue matar o cara. Sabe o que sobra? Nada. O moleque quebrou, de verdade. Ele percebe que passou 10 anos da vida dele só sendo uma ideia, uma missão, uma reação à dor. E quando essa missão desaparece, esse casulo, ele fica vazio, sem identidade, sem propósito. E isso aqui, mano, é mais comum do que parece. Quantas pessoas hoje vivem de 10, 15, 20 anos numa função, num relacionamento, numa pose, e quando isso acaba, percebem que não tem mais nada. A pessoa descobre que não era ela, era o papel que ela estava fazendo. E aí vem a parte mais assustadora, ela não sabe quem é de verdade. Agora eu quero falar com você direito. Sim, com você mesmo. Me responde com sinceridade. Se você não tivesse seu trabalho, sua faculdade, sua família, seus problemas, seus traumas, quem você seria? Pega essa pergunta e sente ela por uns segundos. É difícil, eu sei. Porque a gente se costuma tanto vivendo no modo sobrevivência que esquece como se vive no modo construção. E aí você se vê num vazio existencial e não sabe o que fazer. Foi exatamente isso que o Thorfinn viveu. E é aqui que a história dele vira um mapa de reconstrução. Porque ele fez o que poucos têm coragem. Começou do zero. Bom, a reconstrução do Thorfinn é basicamente que ele vai parar numa fazenda como um escravo, trabalha com terra, come pouco, dorme mal, e é nesse ambiente que ele começa a perceber uma coisa: ele não precisa ser o que fizeram dele. Ele pode ser o que ele escolhe ser. Ele começa a ter pesadelos, começa a lembrar das vidas que tirou, sente culpa, sofre, mas não foge, ele encara. E aqui vai a virada. Você só consegue se reconstruir quando aceita destruir a versão antiga de você mesmo. E isso dói, porque a versão antiga, mesmo quebrada, te dava identidade. Mas o Thorfinn escolheu soltar e começou a criar uma nova versão dele mesmo. Alguém que queria paz, alguém que queria construir, alguém que não precisava mais provar nada pra ninguém. E isso, meu amigo, isso é liberdade. Mas é uma liberdade que exige disciplina. Todo mundo quer mudar, mas quase ninguém quer pagar o preço. E o preço não é dinheiro, é disciplina. É repetir pequenas escolhas todos os dias. É fazer o que precisa, mesmo sem motivação. É ter coragem de escolher quem você quer ser, antes de se sentir que é essa pessoa. O Thorfinn, ele escolheu a paz muito antes de sentir paz. Você precisa agir como sua nova versão, antes dela existir. E isso é mentalidade de crescimento. É o que separa de quem se reconstrói de quem repete os mesmos padrões pelo resto da vida. Bom, se você chegou até aqui é porque tem algo aí dentro de você que sabe, só que você não tá satisfeito com a vida que tá levando. E tá tudo bem, porque hoje pode ser o primeiro dia de uma nova construção. Mas você precisa se decidir. Quem você quer ser a partir de agora? Não amanhã, não segunda-feira, não. Agora. Tem que ser agora. Você pode continuar repetindo o passado. Ou, como o Thorfinn, abrir mão do personagem antigo e construir uma versão sua que faz sentido. Mas só você pode fazer isso. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Essa é a real. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui. Eu escolho me reconstruir. Se inscreve aí no canal, porque aqui o papo é reto, aqui é crescimento, sem enrolação. E lembra, você não é sua dor. Você é o que você faz com ela. Valeu.